Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 1º de julho de 2025, começando o mês, terça-feira, agora aqui para nós, 11h26 da noite. Vamos passar rapidamente aqui pelo calendário norte-americano. Tivemos alguns eventos importantes no dia de hoje. Saiu para nós aí o PMI industrial referente ao mês de junho, resultado acima aí da projeção, pessoal, que era de 52. Referente ao PMI industrial feito pelo Instituto de Gestão de Suprimentos, também tivemos, né, um resultado um pouquinho acima da projeção. E em relação aí às ofertas de emprego, também superando a projeção, que era aí de 7,3 milhões de oportunidades. Mais cedo também tivemos, pessoal, o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, em uma conferência em Portugal. Tivemos aí algumas trocas de farpas entre Powell e o presidente Donald Trump. Então, basicamente, Powell alegou, pessoal, que as políticas de Trump são culpadas pela falta de cortes nas taxas de juros. Então, ele acabou enfatizando, pessoal, a questão da política tarifária ser muito agressiva, algo que mantém, né, a permanência aí dos patamares, na taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, há algum tempo a gente acompanha esse duelo entre Jerome Powell e Donald Trump. Obviamente, alguns resultados importantes, né, foram compartilhados ao longo aí, dos últimos meses, mas ao que parece, Powell acha melhor, né, aguardar outros resultados importantes para, de fato, se reunir com o comitê e analisarem com maior parcimônia aí a possibilidade de cortes, evidentemente, né, irritando aí o mandatário norte-americano. Então acabou trazendo, né, um pouquinho de ruído para o mercado, né, acaba ofuscando o resultado positivo que tivemos aí em relação ao PMI e o número de empregos ofertados. Powell também frisou a possibilidade aí de abertura para as stablecoins, porém foi enfático ao que tange a questão regulatória, né, seja em nível federal e também nível estadual. Então, basicamente, esses foram os fatos relevantes do dia. A gente teve aí caminhos opostos para as três principais bolsas, né? Analisando aí de forma unitária, Dow Jones foi a única que teve uma alta um pouco mais relevante de 0,91. Já S&P fechou recuando 0,11 e Nasdaq um recuo um pouco mais acentuado de 0,82. Pessoal, rapidamente analisando os futuros lá nos Estados Unidos, temos aí basicamente as três principais bolsas, todas operando aí no 0 a 0. Já o Bitcoin no diário, tivemos um recuo, pessoal, seguindo aí principalmente a Nasdaq, a bolsa que tem maior correlação com o ativo, uma queda de aproximadamente 1,33%. Neste momento, para nós aqui, preço a mercado US$ 105.775. Então vamos dar uma olhadinha para ver o que rolou ontem após a análise aqui em cima do gráfico, quais são as perspectivas para a movimentação do preço já para o fechamento do dia de hoje, né, até a meia-noite, pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, reduzindo aqui o tempo gráfico, basicamente nós tínhamos um dia importante hoje, evidentemente, era uma decisão para os compradores, né? Nós analisamos aí algumas evidências que dificultava, né, um pouco
a questão, né, pessoal, de almejarmos aí níveis superiores de preço. Naquela ocasião, a gente analisou a questão do preço trabalhando abaixo da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. A gente analisou, pessoal, a questão do volume apresentado no diário, né, no dia de ontem, superando aí o volume comprador apresentado no domingo. A questão, né, pessoal, de estarmos em uma proximidade de uma resistência, né, fazendo aí alusão à banda superior do canal. Enfim, tínhamos, né, um big desafio para os compradores. A gente sempre tenta trazer aí um tom de otimismo, né, querendo, né, buscar aí formas para que haja uma reversão daquilo que a gente colhe, que não é muito legal muitas vezes, mas é a verdade, né? Esse é o propósito aqui do canal, passar aí a total transparência, né, das possibilidades de movimentação, porque senão não faria sentido, né? A gente estaria aqui vendendo ilusão. Então, pessoal, basicamente era um dia importante porque de fato os compradores poderiam sim, né, adentrar aí no mercado de forma contundente, mas, né, pelo que a gente analisou aí de forma fria, né, e calculada, evidentemente era complicado e ao passar das horas, né, isso foi se consolidando, né, pessoal, principalmente pela questão do que foi apresentado de movimentação, mantendo o preço trabalhando abaixo da média, pessoal. A questão do volume apresentado e a formação dos candlesticks também não foram nada importantes, algo que agregasse valor aí numa construção, evidentemente, de retomada, e o mercado ele não perdoa, né, pessoal? É aquela história, quando a gente tem a ausência de indicadores condicionantes importantes, né, o outro lado pega de mão cheia e aproveita. E foi o que aconteceu, né? Os vendedores atuaram em blocos, pessoal. A gente percebe aí totalmente uma estrutura descendente, quase que verticalizada, e evidentemente, né, viemos buscar níveis inferiores, inclusive buscando aí regiões, né, onde colocamos possibilidades de pullbacks, retrações, evidentemente, né, fazendo alusão a alguns fatores importantes, né, pessoal? Como o caso aqui da média de 20 períodos no diário, né, tínhamos aí uma possibilidade, né, de briga na proximidade dos 106 mil, né, fazendo alusão à média, abertura, o fechamento e a máxima desses 3 dias. A gente percebe que com um mínimo esforço aí, né, pessoal, a gente conseguiu aí segurar acima do 106. Evidentemente, acabou até passando um pouco mais abaixo aí, na proximidade dos 105.800. Posteriormente, né, ficamos aí até as 2 da tarde, né, tentando manter o preço acima. Evidentemente, quando a gente vai analisando, principalmente um tempo gráfico maior, a gente percebe de fato que o volume, né, pessoal, deixou a desejar, né, acabou sobressaindo aí volume vendedor, enfim. Então tudo isso era importante analisar, justamente porque era um ponto importante, mas haveria a necessidade aí de bons indicativos, né, ao que tange uma possibilidade de reação mais incisiva. Então acabou faltando todos esses critérios e viemos buscar níveis inferiores, né, aí na proximidade dos 105 mil. Beleza, pessoal? Então é isso, né? O cenário era bastante complicado, a gente tinha um mega desafio aí por parte dos compradores. A gente precisava aí de um dia com bastante ímpeto por parte desses players, mas infelizmente não veio a acontecer. É óbvio, né, que a conferência onde Jerome Powell estava presente
trouxe ruído, né, para o mercado, essas trocas de farpas aí entre os dois personagens afeta como um todo aí os mercados de renda variável e eu sempre gosto de repetir, a ocasião faz o ladrão, evidentemente, né, reforçou aí toda essa movimentação descendente por parte dos vendedores. Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui na análise, ver quais são as possibilidades diante do que aconteceu no dia de hoje. Então, pessoal, acho que o primeiro passo aqui, a gente já percebe os compradores tentando uma eventual reação, mas a gente percebe o preço já trabalhando abaixo aqui, pessoal, da média de 20 períodos no diário. Então tivemos aí o rompimento, né, com o fechamento abaixo no dia de hoje, né, às 9 da noite tivemos o fechamento desse candlestick, o que não é um bom sinal. Quando a gente analisa o tempo gráfico de 4 horas, a gente tem aí aproximadamente mais 1 hora e 22 até o fechamento deste atual e até o momento, pessoal, não temos, né, uma formação exata deste candlestick, né? Seria interessante se tivermos aí a formação de um candlestick com padrão de força justamente para a gente almejar a possibilidade aí de uma reação, né? Até mesmo para quem sabe a gente buscar novamente aqui a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, mas teremos que tratar por partes essas possibilidades, tá, pessoal? É, existem momentos que a gente precisa de fato aguardar algumas condicionantes importantes, porque até agora a gente não tem nada em mãos aqui, tá, pessoal? Infelizmente, eu optei por aguardar o mais tarde possível para a gravação da análise de hoje, justamente porque vejo a falta de indicadores aqui, né, pessoal? Evidências que nos pudessem trazer, né, uma luz, algo que seja mais claro, né, para que eu pudesse compartilhar com vocês. Então, acho que é um momento ah, de indefinição, né, digamos. Acho que vai depender muito, né, do fechamento desse candlestick atual, né? Será que teremos aí a formação de um martelo, por exemplo? Mas quando a gente analisa um volume, ele está bem simbólico aqui, né, pessoal? A gente analisa o anterior, inclusive percebe aí a prevalência de volume comprador. Então, evidentemente, pessoal, acho que pela questão da ausência de evidências neste primeiro momento aqui, diante, né, da gravação da análise de hoje, eu acho que a gente pode utilizar aí como uma referência, que é o que temos para o momento, essa região aqui, pessoal, como uma região de suporte. Então, evidentemente, a gente vai usar proximidade aqui do 105. Se a gente manter o preço acima aqui, pessoal, do suporte, evidentemente, né, de preferência, digamos, o fechamento do atual vir, né, com um candlestick com padrão de força, de preferência um martelo, pessoal, e que possa aumentar aqui, inclusive, o volume de negociação, que está bem baixo. A gente sabe que volume acaba induzindo tendência. Evidentemente, a gente pode almejar aí a busca pelo 106, obviamente, né, fechando acima do 106, pelo menos um candlestick, né, no tempo gráfico de 4 horas, a gente pode almejar novamente a proximidade aqui dos 106.800. Então, basicamente, é a região da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Acho que essas são as possibilidades, tá? Acho que vai depender muito do que vier de formação para nós após o fechamento
deste candlestick atual. Região do 106, né, pessoal, fazendo alusão à média de 20 períodos no diário, e a região dos 106 e 800, fazendo alusão à média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. E ainda reforça aqui, né, pessoal, a possibilidade de uma retração, né, até pela questão aqui, ó, de onde foi feito o pullback, né, pessoal? Então tivemos o pullback aqui, né, e posteriormente o rompimento. Então, teoricamente, os vendedores, né, eles não vão deixar o preço passar de forma tão fácil aqui nessa região que, coincidentemente, é onde a média está posicionada. Lembrando, né, que são médias flutuantes, evidentemente, ao passar das horas, elas vão se autocorrigindo. Então, é fundamental que você acompanhe justamente, porque neste momento, né, a gente está passando esses níveis, mas ao passar das horas, provavelmente estarão diferenciadas. Então, acho que basicamente é isso, pessoal. A gente, infelizmente, teve um dia bastante ruim, né? Tínhamos desafios muito grandes, né, em relação ao que temos no gráfico aqui. Era um desafio bastante complicado para os compradores. As evidências analisadas no dia de ontem, de fato, não favoreciam, né, uma retomada do preço, né? A estrutura delineada não favorece, né, pessoal? A gente percebe, né, uma estrutura descendente com topos, né, e fundos, mas algo que me chama a atenção no macro é a possibilidade da formação de uma bandeira de alta, pessoal. Então, isso foi citado aí em análises anteriores. A gente tem aqui uma movimentação verticalizada ao mastro, topos e fundos descendentes seria a flâmula, e aí posteriormente uma porrada, né? Inclusive ultrapassando aí o topo histórico na proximidade dos 112 mil. Então isso também está no radar, obviamente, mas é um trabalho gradual. A gente vai trazendo aí diariamente atualizações, né? Gosto de repetir que é importante, né, seguir o planejamento, né, por partes, como dizia aí o Jack Stripper, sem atropelar os processos, mas a gente sempre gosta de colocar uma sementinha, né, lá no finalzinho da sua cabeça, justamente para você, né, manter aí o radar ligado para tais possibilidades, tá, pessoal? Então acho que é isso. Basicamente, estamos em um momento de indefinição. Acho que vai depender muito do fechamento deste candlestick atual aqui para nós, pessoal, né? Vamos torcer, evidentemente, para que possamos ter prevalência de volume comprador, de preferência um martelo, para a gente almejar uma eventual reação, buscando aí esses dois alvos que foram citados. E aí, pessoal, no melhor dos mundos, né, trazendo um cenário bem otimista, a gente consiga romper aqui a região dos 108 e 800, evidentemente. Acredito nessa possibilidade somente com um evento externo muito positivo que possa impactar diretamente aqui o mercado cripto, ou até mesmo de renda variável. Mas acho que é isso. É uma análise um pouco mais confusa, digamos. Há momentos em que a gente precisa de ficar de fora e analisar com binóculo, pessoal. Nem, nem sempre, né? Ou nem todo dia a gente consegue, né, observar aí as evidências, né? Muitas vezes, ao passar das horas, vai aparecendo informações relevantes, mas, né, até o presente momento é o que temos aí de relevante, né? E eu acredito que faça sentido diante, né, do que aconteceu no dia de hoje. Então, acho que é isso, né? A gente vai utilizar aí como uma referência mais simples, tá, pessoal? Nem gosto de caracterizar como suporte, mas diante, né, do que temos para o momento, a gente vai utilizar como referência. Lembrando, pessoal, que a perca aqui dessa região dos 105, 150 aproximadamente, né,
a gente poderá buscar níveis inferiores, talvez aqui poderemos ter uma reação também na proximidade aí dos 104,700, fazendo alusão à mínima desse dia aqui. Então, evidentemente, né, a gente pode ter sim uma reação por parte dos compradores, porque, né, posteriormente a gente poderá ter aí uma movimentação mais verticalizada por parte dos vendedores e, evidentemente, não é algo que queremos que aconteça. Então, isso também tem que estar, perdão, tem que estar no radar, pessoal. A gente, óbvio que vai torcer aí para uma reação por parte dos compradores, mas, né, diante do cenário, da estrutura de preço que vem sendo delineada, vai ficando complicada a situação, mas vamos manter a tranquilidade, vamos seguir aqui, né, o nosso trabalho, dia após dia, tentando antecipar aí as possibilidades de movimentação aqui no Bitcoin. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. No gráfico fizemos uma pequena atualização diante aí da ausência de evidências importantes. Vamos dar uma olhada no livro, ver se a gente consegue colher algo que nos gere valor. Bom, pelo lado dos vendedores, pessoal, a gente vê a acumulação de lotes somente na região, pessoal, do 108,5 ao 109, que faz total sentido, tá? Pela proximidade aqui da resistência, né? A banda superior do canal. Então faz sentido sim, pessoal, a acumulação de lotes aqui nessa região e posteriormente no 110 permanece aquela muralha, agora aí com quase 29 milhões de dólares, né, posicionados. Então é muito dinheiro também posicionado aqui na proximidade aí dos 110 mil dólares. Pelo lado dos compradores, pessoal, tem um livro totalmente diluído, ó, na região dos 105, a gente tem um pouquinho aqui, pessoal, de acumulação, 7,8 milhões de dólares. Interessante que acaba nos ajudando aí nessa referência primária aqui que fizemos, né, pessoal? Pela ausência aí de condicionantes, acaba fortalecendo um pouquinho aqui a nossa marcação, mas nada muito contundente. É óbvio que acho que vai depender bastante do que tivemos de formação aí para o candlestick atual. Bem para formar aí, pessoal, um martelo. É óbvio que ainda temos 1h11 aí até o fechamento, mas seria interessante se tivéssemos, né, na proximidade do fechamento, justamente porque nos traria, né, uma evidência importante. Mas, né, todos acompanhando, e vamos ver se mantém dessa forma. E mais para baixo aqui, pessoal, a gente tem um livro bem pulverizado, tá? Basicamente mantém, né? O que foi analisado aí de dias anteriores, é um livro bem diluído aqui pelo lado dos compradores. Na região dos 100 mil, a gente tem aí um pouco mais de acumulação, 10,3 milhões de dólares, basicamente, bem mais abaixo aqui, né, pessoal? Então são os pontos aí que você deve estar ciente ao que tange o posicionamento de lotes no livro de ofertas. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou encerrando a análise de hoje. Uma análise teoricamente mais confusa, né, pessoal? Quando a gente não tem aí tantas evidências, enfim, a gente vai tentando catar os mínimos detalhes, né? Algo que possa fazer algum sentido prático, justamente para tentar elucidar aí muitas vezes momentos em que o ativo se encontra no escuro. Mas acho que ficou bem destrinchado, né? Esse briefing foi bem passado aí de forma não muito clara, mas, né, acho que
para quem está perdido no escuro, acabou trazendo aí um pouquinho de luz e vamos, né, acompanhar aí toda a movimentação ao longo aí da madrugada até a nova análise amanhã, justamente para darmos continuidade aos trabalhos aqui no canal. Beleza? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente a sua presença aqui comigo. Te desejo uma excelente noite, né? Um grande abraço e até amanhã.